boa tarde. Nós já sabemos que a leitura traz muitos benefícios para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Mas hoje nós vamos um pouco além nessa conversa. A discussão de clássicos da literatura tem transformado a vida de muitas pessoas e funcionado como terapia. Vamos ver na reportagem. Anotações que ultrapassam as páginas, um ambiente aconchegante e uma roda de debate. As teorias, às vezes, se complementam. Outras vão em direções opostas. Nessa hora ele fala, não tem o sentido da vida. Eu pensei, pô, mas será que esse não é o sentido da vida? Não é isso? A vida fica mais fácil depois de entender os livros, segundo Gil, um dos participantes do laboratório de leitura. Ele defende que os clássicos ajudam a compreender grandes questões das relações humanas. O fato de você poder compartilhar a mesma leitura com outras pessoas num grupo acaba que potencializando os seus afetos, as suas impressões, porque compartilhar, afinal das contas, é humano, né? O foco aqui não é a crítica literária, mas a compreensão do outro e de si mesmo. Neste ciclo, 10 encontros giram em torno da obra Ana Karenina de Tolstói. Dentro dessa sala, os participantes relacionam as próprias experiências com a narrativa dos personagens. E eles garantem que nas páginas dos livros é possível encontrar a cura para doenças e a solução para problemas. Que o diga a doutora Giselane, que prescreve o Clube do Livro para pacientes, familiares e amigos. Ela conta que exercitar a empatia com os personagens a transformou. Eu consigo ter mais paciência, entender melhor e eu mesma consigo me entender melhor. Para discutir os benefícios da leitura como forma de terapia, recebemos o pesquisador e historiador Dante Galian, criador do Laboratório de Leitura da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Casa Arca. E o jornalista e escritor Galeno Amorim, ex-presidente da Biblioteca Nacional. Você pode participar aqui dessa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo nosso Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje. Estou curiosa para saber como é que funciona melhor esse processo. Então, quer dizer, literatura como terapia. Dante, aqui no seu livro, A Literatura como Remédio, você coloca que a literatura tem o poder, então, de curar as nossas doenças da alma, como você coloca. Vamos começar por aí, então, o que são essas doenças da alma? Já dizia o Fernando Pessoa que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E eu acho que uma das doenças da alma é justamente o seu estreitamento, né? A literatura, ela é justamente esse convite para o alargamento da alma. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, né, extremamente mecanizado, extremamente fragmentado, dominado por uma linguagem cada vez mais de pílulas, digamos assim, né, dentro de uma dinâmica cada vez mais automizada, a perspectiva de você fazer a experiência que a literatura te abre, né, que é a experiência da narrativa, que é a experiência do contato com outra temporalidade, outra espacialidade, uma amplificação da tua experiência humana, é uma coisa que faz crescer a alma. Uhum. A alma, ela precisa crescer, a alma precisa se desenvolver, assim como o nosso corpo. A gente tem dado atualmente muito mais atenção ao corpo do que à alma. E acho que a gente está percebendo que hoje grande parte das doenças que a gente sofre no corpo tem a sua origem na alma. E na verdade são coisas que caminham juntas, né? Exatamente, são integradas. Exatamente. Então, assim, da mesma forma como a gente está descobrindo hoje a necessidade de exercitar o corpo, de manter o corpo em forma, a gente também precisa abrir os olhos para essa necessidade da nossa alma. A alma também precisa ser desenvolvida. Podemos dizer assim que o laboratório de leitura é uma espécie de academia da alma, né? É algo que você acredita, não é, Galeno, na literatura como terapia? Profundamente. E isso se manifesta quando a alma tem esse desequilíbrio na forma de doenças, na forma de problemas, né? A ansiedade, os desequilíbrios, a beligerância, a tendência à violência, a cinismo. A alma, ela desequilibrada, ela manifesta de várias formas situações que nos colocam em situação de desconforto. Então, a terapia pelos livros consegue fazer com que a gente lide com cada uma dessas situações. Tem um remédio para cada situação. A única grande necessidade é que a gente tem que levar o tratamento até o fim. Sim. E a leitura até o final para poder receber os benefícios dela, como acontece com todo tipo de tratamento, né? Então, diagnóstico feito, né? Vamos entender melhor como é que isso funciona. Então, Dante, você criou o laboratório de leitura dentro da Unifesp.
dentro de uma faculdade de medicina. Por aí a gente vê como as coisas caminham juntos, né? Saúde e livros. Como é que funciona? Então, a princípio, o laboratório de leitura ele não tinha um objetivo terapêutico, né? Nem me passava pela cabeça usar a literatura como terapia. Na verdade, a minha preocupação era muito no sentido da formação. O que a gente observa dentro do campo médico é que a formação dos futuros médicos ela está cada vez mais estreita na perspectiva científica e técnica, o que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. A gente não pode conceber mais a formação de um médico sem a atualização do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, assim por diante. No entanto, a gente acabou esquecendo que ser médico significa se relacionar com o paciente, que também é uma outra pessoa. Então, essa dimensão humana do relacionamento ficou um pouco esquecida nessas últimas décadas. E aí, então, o meu desafio era como despertar esse interesse pelo humano, né? Eu comecei com história da medicina, mas quando eu cheguei na literatura, eu percebi a força que isso tinha, porque a partir do momento que a gente começou a trabalhar com livros de literatura e depois, particularmente com os clássicos, isso acabou detonando nos alunos, né, questões, afetos, sentimentos, ideias que acabaram suscitando debates extremamente importantes do ponto de vista da sua formação ética, da formação humana, e isso acabou refletindo, como a gente acabou de ver, né, numa das médicas que fazem parte lá do laboratório na Casa Arca, a maneira como muda a relação dela com o paciente, com a vida profissional e também da vida como um todo, a vida no seu sentido mais profundo, né? E aí que eu comecei a perceber que ao propor algo que era, no primeiro momento, formativo, acabava tendo um efeito terapêutico. E prático, muito prático, não é, Galena? Imagino que vocês tenham vários exemplos nesse sentido para dar para a gente, para trazer aqui de resultado. É verdade. Eu comecei me submetendo à biblioterapia quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu fui participar de um grupo que achava que era musicoterapia, mas discutia os livros infantis. Era o Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e toda aquela literatura maravilhosa. Anos depois, eu acabei criando vários grupos. Hoje, por exemplo, eu tenho 20 grupos, junto com a FUNAP, de clube de leitura em presídios. Então, onde trata isso profundamente. Cada mês, os presos se reúnem, leem um livro, um clássico, um livro da literatura contemporânea e depois começam a discutir aquilo. Então, na hora que senta 20 e poucas pessoas para falar durante 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas de um livro que acabou de ler, na verdade está fazendo uma terapia, né? Está aliviando a tensão, sente um bem-estar nesse primeiro momento só com o fato de estar conversando a respeito disso. Recentemente a gente estava lendo Fernando Sabino e os presos contando o homem nu, qual é uma situação e para onde eles correriam se ficasse trancado sem roupa para fora de casa. Aquilo é profundamente terapêutico, né? E revela situações de confiança ou de desconfiança. Quer dizer, então, na prática, para a gente entender, vocês dois coordenam esse tipo de trabalho, então é escolhido um livro, as pessoas leem esse livro e, num segundo momento, há essa discussão sempre em grupo. No caso do laboratório de leitura, essa atividade que eu criei na Unifesp e que hoje está espalhada em várias instituições, a gente tem um ciclo, para cada livro um ciclo, né? Quer dizer, como mostrou aqui na reportagem, a gente estava num grupo lá na Casa Arca discutindo Tolstói, Ana Karenina. É um livro gigantesco, são quase 1000 páginas. Então, um ciclo como esse, a gente demora 10 semanas para discutir. Tem um primeiro encontro onde as pessoas trocam suas primeiras impressões, trazem as suas histórias de leitura e depois a gente entra numa sistemática onde a cada semana a gente lê uma parte do livro e aí é o momento de fazer as descobertas, né? As pessoas entrarem em contato com o humano através das personagens, através das histórias, através das tramas e assim por diante. É aí que eu queria chegar. Você falou, né, na última vez foi Tolstói, então quer dizer um livro enorme que pediu aí semanas de... 10 semanas. 10 semanas de análise. O Leandro Carnal, que escreveu aqui o prefácio do seu livro, ele diz: literatura de alto padrão e bem lida é um combate à infecção grave do nosso mundo doente e violento. Então, dessa frase dele dá para tirar aí várias questões. Então, primeiro, o que é literatura de alto padrão? É preciso analisar a literatura de alto padrão? O que isso significa? Mas é importante também observar que é possível trabalhar com várias possibilidades da literatura. Tanto um clássico que pode ser encaixado dentro de uma literatura de alto padrão, que já foi passado pelo crivo do tempo e se manteve fixa, permanente, como dá para também
também se trabalhar, por exemplo, com idosos. De repente, você lê uma crônica em cada encontro de biblioterapia, que é algo de 30, 40 linhas e que tem um efeito terapêutico tão poderoso quanto. Claro que quando você mergulha durante 10 semanas, é uma coisa estrondosa, sim, é né? muito mais denso, né? Mas nesse sentido, qualquer autor pode servir de terapeuta? Olha, quando a gente começou o laboratório de leitura na Unifesp, a gente não tinha ainda fechado com essa questão dos clássicos, né? Essa escolha pelos clássicos se deu fundamentalmente para a gente perceber que clássico não é clássico por acaso. A gente acabou descobrindo que o clássico tem um princípio ativo, já que nós estamos falando de remédios e terapias, né? Tem um princípio ativo mais poderoso, né? Livros contemporâneos, a gente trabalha também, a gente vem trabalhando com vários livros contemporâneos de autores vivos e assim por diante, que provavelmente daqui a pouco serão clássicos também, né? Quer dizer, todo clássico não nasce clássico, né? Ele fica clássico, né? E quais são as características que possibilitam dizer que um livro se torna clássico ou não? É o crivo do tempo, né? Quer dizer, a gente continua lendo Shakespeare, continua lendo Dostoiévski, continua lendo Machado de Assis, porque de alguma maneira esses autores traduziram a experiência humana, né, na sua profundidade, na sua amplitude, de uma maneira que ela continua sendo válida universalmente. Quer dizer, há uma contextualização histórica, sociológica, temporal, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo a forma como esses autores abordam as questões humanas, elas continuam sendo válidas e elas continuam sendo instrumentos para que as pessoas possam descobrir o que é o humano e descobrir a si mesmas. Ainda sobre o prefácio do Karnal, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que ele fala literatura bem lida. O que é um livro bem lido, Galeno? Eu não tenho muito essa preocupação da dita alta cultura, da alta literatura, não. Eu acho que o livro a gente lê e é impactado por ele. O mais importante dentro desse processo é a emoção, os sentimentos que a leitura de um livro desperta. Isso que é a partir daí que se dá o processo terapêutico. A gente pode ler uma vez, 2, 3, 4 vezes o livro e cada uma dessas vezes o livro pode impactar sobre o leitor de uma maneira intensa, mais intensa, menos intensa. Agora, na biblioterapia, uma coisa que é sempre muito colocada e a grande diferença da psicoterapia é que o mediador, ele é um simples facilitador, ele não é um terapeuta na biblioterapia. O terapeuta é a obra, é o livro, é o processo de leitura e apropriação daquele conteúdo e o que aquilo impacta na vida daquele leitor naquele momento. Então, assim, por isso que eu não consigo ter um olhar mais firme. Mas você levantou uma coisa sentido. interessante aí, porque às vezes um livro pega uma pessoa, não pega outra, quer dizer, depende do momento que a pessoa está vivendo. O momento, um livro que de repente você pega e tenta ler, e um dos direitos do leitor que a Unesco preconiza é que o leitor tem direito absoluto de fechar o livro quando não está interessando. Agora, aquele mesmo livro, quando você pega 10 anos depois, você devora em 2, 3 noites. Pode ter um outro sentido. Quantas vezes não aconteceu com cada um de nós, com quem está nos assistindo agora, esse processo, né? Então, é respeitar esse momento, esse tempo do leitor, que é diferente num próprio grupo. Agora, é interessante notar que, além dessa terapia em grupo, a biblioterapia também tem um processo de terapia clínica em consultório, tete a tete, 1 a 1, aquilo que a gente faz com o psicanalista, com o nosso psicólogo. Eu entendo essa questão do livro bem lido, né? No sentido de que você lê o livro e o livro te lê. Eu acho que essa que é a grande experiência do livro bem lido, né? Aí, independentemente dele ser clássico ou não, eu acho que esse caráter de empatia, no qual você está lendo um livro e de repente se olha nele e fala assim, nossa, eu estou aqui, né? É isso que desencadeia o processo terapêutico. Portanto, é de fato uma abordagem que, em primeiro lugar, ela tem que ser afetiva. E eu acho que é isso que a gente tem que desenvolver dentro da perspectiva da experiência da leitura. Fazer que nas escolas, por exemplo, nas faculdades, enfim, nos vários ambientes, se suscite essa questão da leitura feliz. Ou seja, daquilo que a gente encontra no livro, que é um encontro consigo mesmo. Isso que é profundamente terapêutico. E tanto faz se é o livro físico, papel ou livro digital, hoje cada vez mais comum, isso não importa? Eu tenho alguns projetos onde eu emprego apenas o livro digital.
E aí o projeto ajuda a, por exemplo, trabalhar com grupos de terceira idade, essa proximidade com o dispositivo virtual da leitura. Funciona da mesma maneira. Eu só queria pegar um pezinho rapidinho anteriormente para falar de como às vezes impacta de modos surpreendentes a leitura. Há pouco tempo eu estava participando de um encontro com presos numa penitenciária em Jardinópolis, aqui no estado de São Paulo, e de repente alguém tinha acabado de ler um livro, que era um livro do Jorge Amado, e detestou o livro do começo ao fim, falou mal, só que falou desse livro 1 hora. E a partir disso... E leu até o fim. Leu até o fim, e era uma questão mais religiosa. E isso permitiu fazer uma tremenda sessão de biblioterapia a respeito de preconceito de ordem religiosa e de outros tipos de preconceito. Isso resultou numa conversa de 4 horas. Mesmo que não goste do livro, então, ele funcionou como uma fantástica terapia. Jorge Amado é o pior escritor que tem na face da Terra. Esse livro, se não é o pior, deve ser um dos piores que alguém já escreveu na vida. E aí, mas dedicou uma atenção assim incrível. Muito bem, vamos falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. É interessante. Mesmo quando se coloca numa posição antagônica, não identifica com a personagem, com o autor. Ao contrário, antagoniza. Mas isso provoca milhões de coisas lá dentro. Com certeza. Tem muito mais para falar, vou precisar chamar um intervalinho aqui. As pessoas estão participando aqui, tem perguntas chegando sobre como trabalhar isso na escola. Vou deixar para responder já já. Já estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre os benefícios da leitura como forma de terapia. Com a gente, Dante Galian, criador do Laboratório de Leitura da Unifesp, coordenador da Casa Arca, e o jornalista e escritor Galeno Amorim. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Vamos lá, então. O pessoal está participando. O Gustavo Macedo, ele pergunta, qual a melhor forma de abordar os clássicos na escola, além das rodas de leitura? Além disso, você percebe um descompasso no ensino de literatura na escola? Pois é, os clássicos estão sendo apresentados da melhor forma nas escolas, que a gente ouve muito de estudantes, né? Ai, é muito chato, né? Eu acho que a abordagem do clássico, ela tem que ser melhor posicionada em relação à escola, porque normalmente o clássico ele é trazido como a explicitação de uma determinada escola literária, né? Então se valoriza muito aspectos da forma, do contexto histórico, do aspecto emblemático que a obra tem dentro da história da literatura, e se esquece que todo clássico conta uma história. Então, está se valorizando muito mais a história que está por detrás do que a história que aparece no próprio livro. E eu acho que a abordagem... Isso há muito tempo, a abordagem que acontece muito tempo, quer dizer, quando eu estou trabalhando no laboratório de leitura, no primeiro encontro, eu tenho que avisar as pessoas que aquilo lá não é como eles aprenderam na escola, em que eles têm que dizer se o narrador é de primeira ou terceira pessoa, se ele é oculto, ou se é onisciente, onipresente, ou coisa parecida, se o livro é do romantismo, do realismo, do simbolismo. Eu preciso mostrar para as pessoas que o leitor tem que ver o que é o que o escritor trouxe para ele como testemunho, ou seja, o que a obra te tocou, o que ela te provocou do ponto de vista dos sentimentos, dos afetos, como a gente estava falando aqui agora. E a obra clássica, quando ela é lida dessa maneira, a partir da sua própria linguagem, a partir da sua própria história, aí a relação do leitor com ela muda completamente. Quando a gente não tem obrigatoriedade de responder questionário, quando a gente não tem a necessidade de botar em tabelas, decorar o nome dos personagens, assim por diante, a experiência da leitura se torna, como eu dizia, muito mais feliz. Mais leve. Então, eu acho que o papel do educador hoje que trabalha com a literatura é justamente esse, quer dizer, possibilitar ser um veículo mais do que um direcionador, um veículo de encontro, às vezes difícil, porque certas obras clássicas são difíceis. Mas eu costumo dizer que todo remédio, no começo é amargo, né? Mas depois do amargor vem a cura. Então, se a gente paga o preço que todo clássico tem a ser pago na sua perspectiva de leitura, ele acaba nos entregando muito mais do que a gente imagina.
Mesmo porque todos esses temas tratados pelos clássicos são temas presentes no mundo de hoje, em todos os tempos da civilização. Então, é possível trazer para os dias atuais e discutir, refletir e buscar formas de maior envolvimento. Agora, além desse grande problema que acontece de duas formas distintas, entre os leitorinhos um pouco mais velhos, acontece esse tipo de exigência levando em conta a necessidade do vestibular. Isso destrói os leitores que estão em formação. Eu fiz algumas pesquisas nacionais sobre comportamento leitor da população, sou autor, organizador de um livro chamado Retratos da Leitura no Brasil, e mostra que numa determinada faixa etária, aquelas crianças que adoravam ler Pedro Bandeira, Ziraldo, Monteiro Lobato, começam a se afastar dos livros. Eu tenho alguns dos meus livros são infantis. E de repente eu vou a algumas escolas e eu fico abismado de ver que o livro está sendo utilizado a palavra peixinho, como divide a sílaba de peixinho. Aí, que o autor quis dizer na página 30, não quis dizer nada, eu só estava fazendo uma tremenda viagem, era tudo onírico ali. E aí, de repente, isso transforma o livro numa chatice danada, e aí no vestibular vai para a última instância potencializada. E agora, como trabalhar esse meio às redes sociais, né? Pressa, imediatismo, são inimigas desse processo? Eu acho que, de fato, a gente está passando por um momento bastante peculiar dentro da história da leitura, né? A leitura ela tem se fragmentado, ela tem se encapsulizado dentro dos posts, né? Dentro daquilo que a gente encontra nas redes sociais, e ela tem perdido o foco na perspectiva da transmissão da narrativa, né? Eu acho que o grande trunfo da literatura é o fato dela ser um veículo privilegiado para contar uma história, e todos nós somos seres narrativos, né? O que nos dá uma identidade enquanto seres humanos é o fato de cada um de nós não só ter uma história, mas que cada um possamos contar a nossa história de uma certa maneira. E o que a gente quer é ouvir histórias e ler histórias. De fato... Ouvir é algo também que nós estamos precisando treinar, saber ouvir o outro também. Saber ouvir o outro, exatamente. Isso é uma das grandes questões que a gente trabalha no laboratório de leitura, né? Um ter que ouvir a história de leitura do outro, por exemplo, né? E aprender a ver o livro de diversos ângulos. Então, assim, o grande problema com as redes sociais é que ela está diminuindo o tempo de desenvolvimento da narrativa. Você não tem o livro... É uma coisa que você leva embaixo do braço, seja até mesmo o Kindle, né? E você passa dias, semanas com aqueles personagens, com aquelas histórias, você vai se envolvendo, você vai criando empatia, amizade e assim por diante. De fato que você acaba criando uma relação com aquela obra, que é uma coisa que você não cria quando você está trabalhando nas redes sociais. Agora, a parte boa é que as redes sociais aproximam o telespectador da gente, ele está participando ao vivo, sem né? dúvida. O Marcel Dantas, ele conta um negócio interessante, que ele falou, eu estava pensando justamente nisso. Eu trabalho em uma UBS de recepcionista e pensei na possibilidade de levar livros, poesias, pequenas histórias e ler para aquelas pessoas que estão aguardando atendimento, Galeno. Fantástico. Eu montei algumas bibliotecas em hospitais, em postos de atendimento, como ele relata. As pessoas passam lá 2, 3 horas. As pessoas passam 2, 3 horas, às vezes, falando mal dos outros, reclamando da vida, reclamando de tudo e tal. E acaba desperdiçando aquele tempo tão útil. Então, com um simples carrinho, e é assim que se dá uma sessão de biblioterapia. Ele coloca para as pessoas escolherem, para as pessoas lerem. E se ele consegue ainda incluir isso, alguma atividade de conversa, ele vai estar na prática sem qualquer custo extra, sem qualquer despesa, sem qualquer perda de tempo, fazendo uma sessão prática de biblioterapia. Ele pode, por exemplo, receitar crônicas nesse momento, se as pessoas vão ficar pouco tempo por lá. Então, há várias estratégias. Eu queria justamente que vocês dessem dicas nesse sentido, que lá na Casa Arca acontecem esses encontros, que são muito bacanas, mas são sessões pagas, não é, Dante? Sim. Como tornar isso mais acessível? Como
disseminar essa Nós ideia, estamos não é? com vários projetos no sentido, inclusive, de chegar a um público mais carente, principalmente professores da rede pública, assim por diante, através de projetos onde a gente consiga receber financiamento de custeio para esse tipo de atividade, né? Eu tenho formado coordenadores de laboratório de leitura, é uma coisa que tem se espalhado cada vez mais. Eu tenho já um grupo de pesquisa dentro da Unifesp que está investigando a aplicação dessa metodologia em diversos ambientes, não só no ambiente escolar, né, da universidade, mas também trabalhando com terapeutas, em salas de espera, em ambulatórios de doenças crônicas, trabalhando livros onde possibilitem com que os pacientes discutam com os médicos, com os terapeutas, os temas que os afligem do ponto de vista da experiência da sua doença e assim por diante. Então, tem sido um movimento bastante crescente. Já está crescente no sentido da gente começar a atingir cada vez um número maior de pessoas, né? E de maneira particular, projetos que, através de incentivos da iniciativa privada, possam levar esse tipo de abordagem para um público cada vez mais amplo. Muito bom. Acabou nosso tempo, infelizmente. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. E para quem quiser saber mais sobre essa história, então a dica do livro do Dante Gallian, A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, que fala mais sobre o assunto de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Um prazer. Um grande prazer, Fernando. E a gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.